Mergulhando no universo do direito. Entrevistas com especialistas no assunto. Direito no ar. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, da Rádio Timbira, em sintonia com você. Hoje, nesta manhã de 26 de agosto de 2023, aqui na gravação do nosso programa, iremos tratar de legislação sobre transplantes. E para isso, convidamos o médico Iago Bastos, que é o coordenador da Central de Transplantes do Maranhão. Doutor Iago, seja muito bem-vindo ao programa Direito no Ar. É um prazer falar com o senhor. A gente agradece a oportunidade que o senhor está nos dando de falar sobre esse tema que é tão importante. Mas como é a sua primeira participação aqui no programa, tradicionalmente nesse caso, a gente procura conhecer um pouco da pessoa do entrevistado, até porque certamente a sua história, o desenvolvimento da sua carreira, isso deve estimular pessoas que estão nos acompanhando nesse momento para que tentem seguir os mesmos passos que o senhor. Então, por favor, por que a medicina? Então, obrigado pela oportunidade de conversar com vocês, né? Principalmente sobre um tema que é tão importante, especial para mim e para a população em geral, né? Dos transplantes. Porque a medicina, eu sempre quis ser médico desde criança. Sempre tive, mesmo sem ter nenhum parente profissional da área na família, da área da saúde, né? Desde muito pequeno eu sempre tive essa vontade de ajudar as pessoas, de cuidar das pessoas e sempre fui muito curioso, né, em relação ao corpo humano, à fisiologia, astrofísica. Então, sempre quis ser médico, desde muito pequeno. E foi um sonho que, graças a Deus, eu consegui realizar e me sinto hoje muito realizado de poder fazer a diferença na vida das pessoas que precisam. Não me vejo em outra profissão. Maravilha. Bom, e como é que o senhor foi parar aí na central de transplantes? O senhor, inclusive, já disse aí na resposta anterior que é um tema que é muito importante também para o senhor. Tem alguma história pessoal aí? Foi uma coincidência? Já era um propósito seu ao fazer a medicina, trabalhar com transplantes? Então, desde do início da graduação, de meados da graduação, eu sempre me apaixonei pelos extremos da vida, assim, né? Então, eu sempre tive muito interesse pela área de urgência, de terapia intensiva, aquele extremo, aquela adrenalina de realmente fazer a diferença na vida das pessoas que mais precisam naquele momento crítico, de salvar a vida mesmo. Eu nunca me vi, com todo respeito, obviamente, mas nunca me vi em consultório ou em outra atribuição mais tranquila, entre aspas, né? Sempre gostei da adrenalina e de me sentir útil nesse diferencial, nesse momento crítico. E acabei optando pela medicina intensiva, né? Da qual eu sou extremamente apaixonado e também não me vejo fazendo outra especialidade que não a medicina intensiva. E desde o final da graduação, quando eu já havia decidido que seria o médico intensivista, que atuaria na UTI, na emergência, nesses extremos de gravidade, eu tive o primeiro contato com o transplante, né, com duas pessoas que para mim ainda hoje são referência, né, que é a Poliana Bortolom e a Heloísa Lima, que são duas enfermeiras. E assim que eu formei, já apaixonado pelo transplante, pela doação de órgãos, né, ajudando naquele processo, eu virei, em 2016, coordenador da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes, do Hospital de Djalma Marques, né, do Socorrão 1, que é um hospital grande de trauma, recebe pacientes do estado inteiro, e tem um alto volume, né, de pacientes com possibilidade para doação de órgãos, né, em decorrência de ser um hospital de trauma e de emergência. Então, desde 2016, a minha história começou oficialmente, do ponto de vista de trabalho profissional com o transplante, né? Nesse momento, até 2021, né, atuando na coordenação dessa comissão intra-hospitalar,
né, ajudando no diagnóstico de morte encefálica, ajudando na entrevista familiar, ajudando a conscientizar as pessoas e profissionais a respeito da importância, e de lá para cá a paixão só foi aumentando pela causa, porque justamente por esse sentimento de paixão pelos extremos e de se sentir útil, né? As pessoas que precisam de transplante são pessoas que estão na última linha de recurso terapêutico, né, de tratamento, para conseguir salvar a sua vida. Né? É quando todos os recursos clínicos, cirúrgicos e terapêuticos foram esgotados, o transplante ele é indicado em algumas situações, e se essa pessoa não receber esse órgão, né, ela infelizmente acaba evoluindo ao óbito. Então, isso me apaixonou, me motivou a lutar por essa causa, a me dedicar por essa causa. Ao longo desses anos de dedicação de trabalho, a gente conseguiu construir uma história de sucesso, né, no Hospital de Jama Marques, né, em relação à conscientização das pessoas, à mudança de cultura e de entrega desse serviço para o nosso estado do Maranhão. Em 2022, eu fui convidado para integrar a Central de Transplantes do Estado como médico intensivista referente, né, justamente para ajudar outros hospitais, outras unidades a conseguirem realizar o diagnóstico de morte encefálica, entrevistar as famílias para doação e dar suporte não só para os profissionais, mas para as famílias também, dando mais segurança ao processo. Então, do ano passado para cá, também construímos uma história muito boa de sucesso em relação à melhoria de indicadores, né, do processo de doação e transplante, e agora eu fui desafiado para ser coordenador, um cargo que eu assumi com muito carinho, com muita honra, né, e com um sentimento de desafio de realmente dar o meu melhor para ampliar ainda mais o acesso à população que precisa desse tratamento. Maravilha. Estamos conversando com o doutor Iago Bastos, médico intensivista e coordenador da Central de Transplantes do Maranhão. Bom, doutor Iago, o que seria exatamente o tema da nossa entrevista de hoje, né? A legislação sobre transplantes. A gente está falando exatamente de que legislação? Então, a lei dos transplantes é algo que vem sendo construído ao longo do tempo no Brasil, né? Nós tivemos, em 1997, a publicação sobre... Foi uma das principais, a meu ver, em relação ao que se deve reger o diagnóstico de morte encefálica, do ponto de vista médico e legal, né? E foi atualizado, inclusive, em 2017, né, 20 anos depois, que é o que nós usamos hoje como base, como determinação do ponto de vista técnico, médico, e do ponto de vista legal, jurídico, para se determinar o diagnóstico de morte encefálica. E ao longo desses anos, de 1997 para cá, uma série de outras portarias, resoluções e atualizações de lei foram publicadas com o objetivo único de garantir transparência ao processo, segurança ao processo e acesso à população. A principal portaria que nós temos é a de 2009, que é conhecida como a Lei dos Transplantes no Brasil. É uma portaria bastante extensa, que aborda desde os tópicos de o que eu preciso para construir o Sistema Nacional de Transplantes, para construir uma central estadual, uma comissão intra-hospitalar, uma organização de procura de órgãos, um banco de olhos, até de como se dá esse fluxo, né, do ponto de vista de diagnóstico de morte encefálica, de oferta e distribuição de órgãos, de como se cadastra um paciente na fila para receber o transplante e de como as coisas acontecem de modo seguro. O Brasil hoje, graças a essa evolução, né, do ponto de vista de legislação e de segurança, é o maior sistema público do mundo de transplantes. Nós temos o maior serviço público de transplantes do mundo, né, e um dos mais seguros, com toda certeza. Apesar de muitos problemas, né, que o Brasil vive em relação a problemas mesmo de corrupção e sociais, o transplante é um sistema extremamente seguro. Ele é regido, né, pela Câmara Técnica do CFM, do Conselho Federal de Medicina, com respaldo legal da Câmara Legislativa, né, e dos senadores. E abaixo disso, né, nós temos o Sistema Nacional de Transplantes, que ele integra
todos esses aspectos, né, técnicos do Conselho Federal de Medicina, com aspecto legal, mesmo embasado pelos nossos legisladores. E do Sistema Nacional de Transplantes, ele se subdivide com as centrais estaduais de transplante. Cada estado tem a sua central estadual, que essa é a responsável por fazer essa interlocução entre os pacientes, as equipes transplantadoras, né, e o Sistema Nacional. O objetivo é justamente garantir essa segurança no processo. Transparência e segurança são as duas palavras-chave quando a gente fala sobre transplante, né? Então, respondendo a sua pergunta, a principal lei hoje, né, resolução legal que determina o diagnóstico de morte encefálica é a resolução 2173, né, de 2017, que foi atualizada em 2018, e a lei dos transplantes em 2009, com uma atualização também em 2017, mas com poucas alterações. E a nossa lei principal, a mais conhecida, é a lei de 2009. Perfeito. Bom, eu estou percebendo, doutor Iago, que o senhor conseguiu fazer bem essa interface entre a medicina e o direito, que é muito complicada, né? Porque são duas ciências, assim, eu diria, diametralmente opostas, né? E eu conheço poucas pessoas que conhecem, que conseguem transitar bem nas duas áreas. Por exemplo, me recordo aqui, meu querido amigo, que o senhor deve conhecer, deve ter sido, inclusive, seu professor também, Dr. Marcos Pacheco, que já foi secretário de Estado da Saúde. Eu tive o privilégio, inclusive, de ser secretário adjunto dele lá na área jurídica, e eu sei como é complicado transitar nessas duas áreas. O senhor achou isso fácil? Como é que foi isso? O professor Marcos foi meu professor e é uma grande referência para mim até hoje em relação à medicina em geral e como ser humano mesmo, uma pessoa que eu admiro muito. Não foi fácil. A nossa formação médica, ela não tem uma... A gente tem dado, né, ética médica, bioética e aspectos legais, mas de forma extremamente superficial. E quando a gente fala sobre morte encefálica e transplantes, né, inclusive eu acho que é uma falha da graduação médica a gente não ter um conhecimento mais aprofundado do ponto de vista de legislação, porque eu acho extremamente importante, né? Quando a gente fala de morte encefálica e transplantes, a gente cai numa outra área, e uma área que ela é praticamente 50% médica, técnica, e 50% legal. Em relação à morte encefálica, né, é um diagnóstico muito sério, muito grave, porque não é um diagnóstico como uma pneumonia, uma infecção urinária, é um diagnóstico de falecimento. Você precisa determinar que aquele paciente que está com o coração batendo no monitor não está mais vivo, que ele faleceu. Então, não pode haver 1% de falha, de dúvida, de erro. É um diagnóstico que precisa de 100% de especificidade. E existe um protocolo muito rigoroso. O Brasil ele tem um dos protocolos mais rígidos do mundo, né? Muito mais rígido que o americano, por exemplo, justamente para que a gente consiga dar essa segurança no processo, para a família e para a equipe assistencial também. Né, são 4 exames diferentes, por 3 especialistas, uma série de pré-requisitos técnicos que a gente precisa seguir para determinar a morte encefálica com segurança para a família. Né? É tanto que não existe no mundo nenhuma história de pacientes que tiveram a morte encefálica declarada e que voltaram à vida, entre aspas. Isso não existe. O que às vezes a gente vê em algumas matérias são pacientes em coma, né, que não tiveram a morte encefálica declarada e que eventualmente melhoraram, acordaram ou tiveram alguma interação. A morte encefálica é um diagnóstico muito sério, muito rigoroso, que tem uma série de pré-requisitos e a gente consegue garantir 100% de especificidade, né, em relação ao que está sendo feito, proposto. E todo o diagnóstico ele é validado pela Central de Transplantes do Estado. Então, além da equipe do hospital fazer essa validação, esse trabalho cuidadoso para conseguir entregar essa segurança para a família, né, e para eles também, todo o diagnóstico ele passa por uma equipe técnica da Central de Transplantes que faz toda a avaliação de novo, se tudo foi muito bem correto, muito feito, de forma adequada, para que a gente possa validar. Então, é tudo muito legal. E quando a gente cai no transplante em si, quando sai do diagnóstico de morte encefálica, que já tem um componente legal muito forte, cai no transplante, é praticamente só legislação, né? Quando a gente fala do ponto de vista de logística de central de transplantes, por exemplo, é só lei, praticamente. As equipes de implante, né?
as equipes de transplante de rim, transplante de fígado, transplante de córnea, transplante de coração e etc., elas são extremamente técnicas. São equipes muito técnicas, que olham também para a parte legal, fazem essa revisão dos casos, mas são muito técnicas do ponto de vista médico. A central ela tem muita parte legal, e eu tive que me aprofundar muito, estudar muito, buscar muito para conseguir entregar esse valor profissional nesse sentido, né? Então, hoje, eu estou muito mais afeiçoado ao direito também, né? Não só a medicina, é algo que hoje faz parte da minha vida. Porque tudo é lei, tudo é rigorosamente determinado por lei, a gente precisa seguir fluxos muito específicos e seguir uma legislação muito própria, que é a legislação aplicada aos transplantes. É. Olha, eu devo confessar que eu estou muito feliz de estar conversando aqui com o doutor Iago, porque eu estava numa certa expectativa que não era boa, vou confessar também. Pelo seguinte, um médico falando sobre legislação sobre transplantes. Eu imaginava, isso não vai funcionar, isso não vai dar uma hora de programa. Ele vai acabar enveredando para os aspectos médicos e vai abandonar o foco do programa, que é o direito. Mas eu estou muito feliz, doutor Iago, porque o senhor demonstra ter domínio completo do que o senhor está fazendo. Não é à toa que o senhor diz que tem tido sucesso em vários momentos, em postos diferentes, até chegar a esse posto máximo de coordenador da Central de Transplante do Maranhão. Porque, de fato, o senhor domina o assunto, tem segurança e passa essa segurança, porque passa as informações de forma muito clara, muito detalhada, muito tranquila. Obrigado. E tanto é que o senhor tinha me proposto algumas perguntas e eu já estou com um monte de outras aqui que foram surgindo a partir da sua fala. Então, isso demonstra que a entrevista realmente está rendendo muito e vai ter um grande sucesso. Bom, morte encefálica. Todas as vezes que o senhor me fala de morte encefálica, me vem à cabeça aquele caso famoso lá do Supremo Tribunal Federal, que o senhor deve ter acompanhado, sobre a discussão com relação aos fetos anencéfalos, né? Porque essa é uma discussão grande que há entre a ciência, a medicina e a religião, né? Para a religião, ou para algumas delas, não todas, a gente já tem vida a partir do feto, a partir da concepção e tal. E para a medicina, só há vida se houver atividade cerebral. Como é fazer esse contraponto, doutor Iago? Essa é uma questão bastante polêmica, né? Que envolve diversos aspectos pessoais, religiosos, médicos e do ponto de vista jurídico também. A gente acaba não entrando, não tendo contato com esse perfil de pacientes, né, com os fetos anencéfalos, então a gente não tem como determinar a morte encefálica, por exemplo, deles, né, do ponto de vista técnico. E tem um posicionamento pessoal sobre isso, mas acho que a minha opinião não cabe. Eu acho que é uma discussão que precisa, de fato, ter um aprofundamento. A gente não pode discutir algo tão sério e que é tão discrepante de opinião de tantas pessoas graduadas e técnicas no assunto de forma muito simplista. Eu acho que deve ser isso, eu acho que deve ser isso. Não, eu acho que deve ser uma discussão ampla, que todas as partes devem ser ouvidas e chegar num denominador comum que se adeque do ponto de vista legal e técnico para assistir a população. Maravilha. Bom, uma outra questão. Eu percebo pela sua formação e pela sua postura que o senhor é daqueles médicos que a gente diria que já estão humanizados, porque isso é uma coisa até que me incomoda muito, né? A gente ter que ensinar a médicos a humanização no trato com os pacientes, com as famílias e tal. Eu acho que isso me parece tão óbvio que não precisava existir, mas infelizmente a gente sabe que acontece. Como é esse momento, doutor Iago, em que o senhor precisa dizer para a família: olha, o coração está batendo, mas essa pessoa está morta? Eu acredito que isso deva ser um momento muito delicado, não? É uma coisa que a humanização, ela a gente chama de habilidade não technical skills, né? É uma habilidade não técnica do ponto de vista médico, mas que tem muita técnica, né? É, a empatia é algo que nem todo mundo tem de berço de formação.
mas eu acho que é extremamente importante. A humanização, ela não deve ser um a mais, ela deve ser parte do cuidado. Não adianta a gente entregar uma boa assistência médica, técnica, com uma boa formação, se a pessoa que está recebendo aquele cuidado não se sentiu cuidada, não se sentiu valorizada ou se sentiu desrespeitada. Então, a humanização é algo que tem, felizmente, crescido do ponto de vista de discussão nas universidades, nas residências. Eu, como preceptor de residência, também é algo que eu sempre tento passar para os meus residentes, né, e alunos, a importância de ter empatia, de se colocar no lugar do outro, de tentar compreender um pouco a dor do outro naquele momento, para que a gente possa, de fato, entregar um cuidado individualizado. Não só do ponto de vista humano, mas profissional também. Eu não consigo imaginar um bom médico, um bom profissional médico, se ele não consegue ter empatia, ter humanidade no cuidado, né? E esse momento, que é o momento, eu como intensivista, né, e como médico do transplante, é um momento que é comum, né, de dar notícia difícil e dar notícias difíceis é algo que exige treinamento, existem cursos, existe prática, existe escuta, para que você de fato consiga fazer daquilo um momento menos doloroso, né? Já é um momento muito doloroso. Então, existem protocolos, existe técnica, existe treinamento, e a gente tem debatido muito isso e ampliado essa discussão para tentar formar médicos, profissionais de saúde em geral, com essa visão mais centrada na pessoa, né? No paciente, no cuidado e na família. Sem sombra de dúvidas, para mim, é o momento mais difícil da minha carreira, enquanto profissional. Então, plantões difíceis, pacientes muito graves, intubações, acessos, paradas cardíacas, etc., são muito desafiadores, mas você se colocar no momento mais difícil da vida daquela pessoa que vai estar perdendo seu filho, seu esposo, sua esposa, seu pai, sua mãe, né? E você vai ser lembrado pelo resto da vida por aquela pessoa. Ela nunca vai te esquecer, ela nunca vai esquecer o seu rosto com aquela notícia que você vai dar. Você se colocar diante daquela família e tentar passar uma notícia difícil num momento de tanta dor e sem tentar trazer mais dor, é o momento mais difícil para mim. É o mais desafiador, né? E eu sempre tento ter a sensibilidade, o cuidado de passar a ideia de que a gente está ali junto mesmo, tá sofrendo junto, porque eu sofro junto. Todo paciente que eu tenho essa experiência, eu sofro junto com a família, né? E é uma perda. E eu sinto assim, e acredito que muitos colegas também. Então, é um momento muito difícil, muito delicado, de muita dor, mas existe técnica, existe aprendizado, é uma coisa que a gente aprende, que a gente treina e que eu acho essencial na prestação do cuidado. Maravilha. Estamos conversando com o Dr. Iago Bastos, médico intensivista e coordenador da Central de Transplantes do Maranhão, aqui no seu programa Direito no Ar, da Rádio Timbira do Maranhão. Bom, doutor Iago, eu quero reforçar uma coisa que o senhor disse um pouco antes, da necessidade na graduação em medicina de se introduzir mais conhecimento jurídico. Eu lembro que eu já dei aula também no curso de administração, por exemplo, sobre direito, e os alunos, às vezes, eles perguntavam isso, né? Pô, eu quero ser administrador, por que eu tenho que aprender direito? E eu dizia, olha, você, enquanto administrador, vai ter que tomar decisões a todo instante. E essas suas decisões, elas têm que estar respaldadas legalmente. Por isso é que você precisa entender o direito. E eu acho que isso serve para todas as graduações, né? Especialmente porque a gente tem tido conhecimento, né, de muitos casos de problemas na área da responsabilidade civil do médico, né? Seja por um tratamento desumano, seja por o erro médico que gera uma possível indenização, enfim. Então, eu quero reforçar, eu tenho discutido isso na instituição onde eu trabalho, inclusive, dessa necessidade, né, da gente ter um aprofundamento melhor do direito no curso de medicina. Mas o senhor falou também, isso me chamou a atenção, em banco de olhos. A gente imagina que os transplantes, normalmente, eles são feitos assim, morreu alguém, tem alguém precisando, tira daqui e leva para ali.
mas quer dizer que há determinados órgãos, como os olhos, por exemplo, que a gente pode guardar para um uso futuro, ou eles estão sobrando e por isso são guardados. Como é que funciona isso assim na prática, doutor Iago? Então, né, a gente tem a possibilidade, né, de duas formas de doação: o doador com coração parado, né, e o doador de morte encefálica. O doador de coração parado, ele tem a possibilidade de doar tecidos, como córneas, né, tecido músculo esquelético ósseo e pele. E o doador de morte encefálica é aquele que pode doar não só os tecidos, mas órgãos sólidos, né, como rins, fígado, coração, pulmão, pâncreas e intestino. Esse paciente que vai doar órgãos sólidos por morte encefálica, ele é submetido a um procedimento cirúrgico de extração dos órgãos, né? O corpo é reconstituído integralmente, com muito cuidado e com muito zelo pelas equipes. É tanto que durante o velório, ninguém consegue descobrir que foi o doador, só se a família quiser contar. É reconstituído em toda a sua integralidade, não há nenhum tipo de deformidade ou impedimento ao velório. E os tecidos, né, eles podem ser cortados de pacientes com coração parado, que tiveram morte, por exemplo, por outra causa de morte em trabalho. Eles podem ser guardados por um período de bastante maior. Então, eles são parados em bancos, né, em bancos de órgãos, bancos de tecido músculo esquelético, são parados de uma análise idosa, sofrem um ficam dias, né? Cada tecido tem um prazo de validade específico, né? Podendo chegar até 14 dias, por exemplo, nas córneas em geral, para serem implantados no receptor. E, infelizmente, não está sobrando, né? Respondendo a pergunta, não está sobrando. Muito pelo contrário, a gente tem muita falta de órgãos e de tecidos ainda. Apesar do Brasil ser o maior sistema público de transplantes no mundo, ele não é um dos maiores transplantadores. Quando a gente compara a densidade de transplantes por bilhão em países como a Espanha, por exemplo, a gente longe dessa realidade ainda. Perfeito. Bom, doutor Iago, uma outra questão importante, eu acho, e que o senhor até tocou durante a sua resposta, é que a doação de órgãos hoje, por questão legal, né, ela é uma decisão familiar. Mas no passado era uma decisão da pessoa, né? Ela decidia em vida, claro, que ao falecer os seus órgãos deveriam ser doados ou não. E passou a ser uma decisão familiar. Eu não sei se o senhor chegou a se aprofundar nessa questão, né, do porquê dessa mudança, se o senhor tem uma opinião a esse respeito, se é melhor que a decisão seja da pessoa ou da família, o porquê disso, que eu acho que é uma questão interessante. Então, isso foi uma mudança na legislação também, né? Em determinado momento houve essa ideia, em meados dos anos 2000, no início dos anos 2000, para se colocar no verso da carteira de identidade. Só que qual era o problema? Um dos problemas que foram encontrados. Problema 1, o paciente era doador em vida, registrado, mas a família não queria doar. E aí criava esse atrito com a equipe, né? E uma situação muito ruim, em um momento já de muito estresse e muita dor para a família, desnecessário, né? E um segundo ponto era quando o paciente era doador, mas não tinha registrado, porque não tinha tempo de mudar no cartório, enfim, etc. E a família tinha medo de servir esse último desejo do ente querido, né? Então, para acabar com essas questões, ficou determinado que a família, como detentor legal da responsabilidade daquele paciente internado no hospital grave, como é de fato, é a detentora dessa decisão. Então, essa decisão ela é tomada, né, pelos parentes de primeiro grau, né, idealmente cônjuges, né, seguido de pai e mãe, filhos e irmãos, e último caso, parentes de outros graus, né? Nesses casos, normalmente uma decisão judicial lavrada por um juiz é necessária para garantir a autenticidade daquele grau de parentesco e permitir a segurança da decisão, né? Então, por exemplo, não pode chegar um primo e autorizar a doação de órgãos, sendo que aquele paciente ele tem pai, mãe, irmão, filho, cônjuge, né? Isso não é permitido legalmente. A gente tem muito cuidado e muito rigor
durante a aquisição desse aspecto legal, né, dessas informações. Então, hoje, após esses muitos problemas, visto que não daria certo, e foi simplificado, que, a meu ver, melhorou muito a possibilidade de captação, né, de sensibilização dessa família para a doação de órgãos. Então, hoje, quem decide é a família. Independente do que esteja escrito atrás ou do que seja registrado, a família que decide. Aí, obviamente, quando isso é discutido entre a família, a gente sempre fomenta isso, é importante falar sobre isso, sobre doação de órgãos, sobre morte, né, que é um tema ainda muito tabu nas famílias brasileiras, né? E é um tema importante porque, infelizmente, todos nós vamos partir um dia, né? E discutir isso é importante, né? De que forma as coisas vão se dar, né? Então, é importante falar sobre isso com a família, porque, no final das contas, é ela que vai executar ou não o seu último desejo. Eu particularmente, na época em que era possível colocar no documento, eu já havia colocado e sempre digo aqui para minha família, olha, quero ser doador, porque de fato, né, doutor Iago, depois que a gente morre, por quê, né, privar outras pessoas de usar aquilo que não vai servir mais para a gente, e até mais que isso, né, ter essa sensação de que você deixou um legado até mesmo depois de morto, né? Ajudou outras pessoas. Acho importante falar só sobre essa questão. Só que outro dia, doutor Iago, eu fiquei muito triste, porque foi uma pessoa lá da Secretaria de Saúde, do Hemomar, para ser mais exato, dar uma entrevista lá na rádio, no momento em que eu estava lá na redação, e depois da entrevista, a pessoa foi extremamente simpática. Nós todos que estávamos ali na redação tínhamos muitas dúvidas e começamos a fazer uma pós-entrevista com ela fora do ar e tal. E nesse momento, eu perguntei a ela o seguinte: eu sei que eu não posso doar sangue, porque eu tive hepatite quando era criança, o tipo de hepatite que impede a doação de sangue e tal. Mas posso doar órgãos? E ela me disse não. Pela mesma razão que você não pode doar sangue, você não pode doar órgãos. E desde esse dia eu fiquei muito triste, porque essa sensação que eu tinha que ajudar alguém, depois eu não vou poder mais. Isso é fato, doutor Iago. Quem teve hepatite e outras situações fica impedido, inclusive, de doar órgãos. Não, né? Vamos lá. Quais são as contraindicações hoje legais, chamadas de contraindicações absolutas no Brasil, né, para doação? Ser portador do vírus HIV no Brasil não é permitido, né? Em alguns países da África subsaariana isso já é permitido, doar de HIV para HIV. Então, se eu tenho um doador em morte cefálica que é HIV positivo, existe autorização para ele doar para outro paciente que precise que também seja HIV positivo. No Brasil isso é proibido ainda, né? Então, HIV no Brasil é proibido a doação de órgãos e tecidos. A presença de infecções graves não controladas, como choque séptico, né, pelo risco de transmissão da infecção para o receptor, contraindica de forma absoluta também. A presença de infecções virais ou fúngicas ativas graves, por exemplo, um paciente com uma dengue grave, que faleceu de dengue grave, não pode doar, porque existe um risco também de transmissão do vírus ou do fungo para o receptor. Então, doenças virais ou fúngicas ativas graves também têm contraindicação absoluta. Tuberculose em atividade não tratada é contraindicação absoluta também no Brasil. E alguns tipos de câncer, né? Câncer, em geral, é contraindicado, com algumas exceções. Por exemplo, o carcinoma de colo de útero in situ, né, em fase inicial, o carcinoma basocelular de pele em fase inicial também, e alguns tumores primários do sistema nervoso central. Essas são as contraindicações absolutas. Todas as outras são possibilidades relativas. Por exemplo, a hepatite não é uma contraindicação para doação de órgãos, né? Você pode doar de quem tem hepatite para quem tem hepatite e também para quem não tem. Isso é quando você vai ser listado para receber um órgão, né? Por exemplo, paciente com cirrose que precisa receber um fígado. Na entrevista, a equipe transplantadora pergunta tudo isso, né? Você aceita receber órgãos de, por exemplo, pacientes usuários de drogas? Sim ou não? Você aceita receber órgãos de paciente com hepatite B? Sim ou não? Hepatite C? Sim ou não? E vai fazendo a entrevista, né? Então, no Brasil, existe a possibilidade, sim, de doar para hepatite, não é uma contraindicação absoluta, o transplante ele acontece, e a depender da situação,
esse paciente que está recebendo o órgão, ele recebe um tratamento para vírus B ou vírus C, da hepatite, né? E segue o barco, não contraindica não. Então, fique tranquilo. Que ótima notícia, doutor Iago, você está me dando. Já vou repassar essa informação para os meus familiares. Agora, me surgiu uma outra dúvida decorrente dessa, que é o seguinte: vamos imaginar que a minha família lembre que eu sou doador, mas esqueça que eu tive hepatite. No momento em que a pessoa morre, é feito algum exame para saber que tipo de doenças ela teve ou tem? Então, a partir do momento que a família é entrevistada e é positiva para doação de órgãos, né, uma série de exames são feitos obrigatoriamente, com o mesmo rigor, por exemplo, com que se doa sangue, né? Toda vez que a gente doa sangue, o hemomólio faz uma série de exames para garantir a segurança do receptor. E a gente faz a mesma coisa. Então, é investigado a parte laboratorial geral, função hepática, renal, cardíaca, pancreática, infecciosa. São feitas sorologias para hepatite B, hepatite C, sífilis, HIV, citomegalovírus, toxoplasmose, HTLV também, que é uma contraindicação absoluta no Brasil, né? O HTLV 1 e 2. Então, uma série de exames são feitos para garantir a segurança. Então, independente da informação da família, que não tem, às vezes, obrigação de saber sobre isso, né? Não tem essa informação, os exames são feitos, e aí, de posse desses exames, a central de transplantes tem uma equipe técnica que faz a validação desse doador, e só então que esse paciente tem os órgãos ofertados para as equipes. Então, a oferta, a cirurgia de captação de órgãos, ela só acontece após a positiva familiar e se todas essas contraindicações tiverem sido afastadas, com todos os exames na mão. Quando existe uma positividade para alguma sorologia, por exemplo, positivou para toxoplasmose, ou positivou para citomegalovírus, ou para hepatite, a equipe que vai receber o órgão, ela é informada disso, o paciente que vai receber o órgão, ele também é informado disso, e se ambos concordarem, esse órgão é direcionado para aquele paciente. Então, todo mundo fica sabendo, é muito transparente. Então, existe um doador aqui no Maranhão que tem hepatite B, e o paciente que está listado para receber, né, ele é informado pela equipe, e se ele autorizar, ele recebe esse órgão. Se não, ele é ofertado para o próximo da fila, conforme o cadastro único. Perfeito. E aí a gente chega nessa questão crucial que é da fila, né? Então, o senhor até já falou sobre ela em alguns momentos, mas eu queria que o senhor detalhasse melhor, porque ainda não está muito claro, pelo menos não para mim. Essa fila é uma fila única, nacional? Ela é estadual, é municipal? Como é que funciona exatamente essa questão da fila? Então, hoje a gente sofre muito com a fila, né? O Brasil ele tem 65.911, se eu não me engano, pacientes esperando por algum transplante. É um número muito alto. Aqui no Maranhão, a nossa fila é de 1.088 pessoas esperando por um órgão ou tecido, sendo que desses, né, são 6 de fígado, 262 de rim e 820 de córnea. Esse é o quantitativo de pessoas esperando. Apesar dos avanços que a gente tem feito, né, ainda precisamos avançar mais. Do ano passado para cá, nós tivemos 131 transplantes no Maranhão, sendo 18 de rim e 131 transplantes de córnea. Então, a gente precisa ainda dar muito gás, muito sangue aí para tentar diminuir e zerar essa fila. A fila, ela tem um cadastro estadual que ele se liga a um cadastro nacional, que a gente chama de CTU, né, que é o Cadastro Técnico Único, né, da União. Então, por exemplo, o paciente ele é listado aqui no Maranhão, né, pela equipe transplantadora, e ele fica na lista da Central de Transplantes do Estado. Essa fila, ela leva em consideração vários aspectos, né, durante a listagem. Então, a gente observa o lugar da fila, né, o tempo que a pessoa chegou, né, inicialmente entrou, ela vai para o final da fila. Leve em consideração também alguns aspectos clínicos e priorização de fila, né? Por exemplo, se você for listado hoje para receber um rim, você vai para o final da fila, 264, 265. Porém, em determinadas situações,
você pode ser priorizado. Por exemplo, esse paciente ele é um renal crônico de longa data e ele hoje perdeu o último acesso de hemodiálise possível. Todas as outras vezes foram trombosadas, ou seja, não tem como dialisar mais ele. Se ele não transplantar, ele morre. Aí ele é priorizado na fila para receber um órgão em caráter emergencial, entende? Mas isso não é feito assim. Existe todo um rigor legal que a gente precisa seguir, um rito, né? A gente precisa de um relatório da equipe, 2 relatórios da equipe assistente, um cadastro específico, vários exames comprobatórios. A Central de Transplante analisa tudo isso, manda para a Central Nacional de Transplantes para validar também. Então, existe todo um rigor para evitar que essa fila seja furada. Então, assim, no Brasil, é impossível você conseguir usar de influência política ou financeira para furar a fila, por exemplo. É impossível, digo com muita segurança, né? É muito rigoroso, é muito técnico e são muitas pessoas olhando, deixando tudo muito transparente. Então, essa fila, ela é estadual, mas ela ganha conotação nacional quando vem um órgão de fora, por exemplo, para priorização. Então, vamos supor que nós tivemos uma doação de fígado no Maranhão e que nós não temos pessoas para receber compatíveis, né? Não tem ninguém com tipo sanguíneo compatível. Esse órgão, ele é ofertado no Maranhão, ele é recusado por ausência de pacientes em lista e ele é ofertado para a nacional. A partir desse momento, ele passa de ser da responsabilidade de gestão da central estadual e ganha conotação federal, nacional. Daí, a central nacional ela vai buscar priorizações. Poxa, existe um paciente com iminência de morte se não transplantar fígado? Opa, tem um no Alagoas. Aí vai para Alagoas. Entende? Se não tiver ninguém priorizado, ele vai seguir aquela listinha conforme a priorização única. Então, a lista ela tem um aspecto inicial estadual, mas que tem uma ligação nacional também. Então, é tudo muito transparente, muito aberto e muito rigoroso. Perfeito. Eu imagino que essa priorização para o estadual em detrimento do nacional seja pela questão de logística, né, de transporte. Exato. Porque eu já vi, inclusive, eu acompanho uma série sobre aeroportos, né, aquilo que acontece ali nos bastidores dos aeroportos, e em alguns momentos eles já mostraram o pessoal da Força Aérea Brasileira transportando o coração de uma cidade para outra e tal. Então, a gente percebe que é uma logística bem complicada, porque tem que ir um Demais, médico junto, tem demais. toda um acondicionamento, né, para que não se perca o órgão, tem um tempo. Então, é muito melhor atender quem está próximo, claro, do que levar. Mas, se for preciso levar, também tem toda uma estrutura para isso, né, doutor Iago? Isso. Então, o Estado ele precisa resolver a sua demanda. Ele tem que resolver a demanda dele. Então, sempre vai ser ofertado primeiro para o Estado, né? Tanto o tecido quanto os órgãos sólidos. Sempre vai ser ofertado para o Estado. Caso não tenha ninguém compatível para receber, aí sim ele é ofertado para a nacional. É ofertado para a nacional. E essa logística, ela é extremamente intensa, estressante, desgastante, porque os órgãos ele tem um tempo, né? A gente chama de tempo de isquemia fria. E quanto mais tempo de isquemia fria, piores são os resultados cirúrgicos, né? Então, maiores são as chances de você ter disfunção aguda de enxerto e rejeição, por exemplo. Quanto mais curto o tempo entre a retirada do órgão e o implante, menor o índice de complicação. E aí, por exemplo, você vai, coração, 4 horas. É muito pouco tempo, né? Você vai para fígado, 8 a 12 horas, dependendo das equipes que vão aceitar, mas uma média aí de 8 horas. Você vai para rins, né? 16 até 24 horas, dependendo de como você perfunde o rim, às vezes até estendendo um pouco mais, é um pouco maior. Mas, assim, é uma corrida muito grande, às vezes muito desesperadora, porque a logística, por exemplo, para uma oferta, a gente depende de apoio, inicialmente, das redes privadas, né? Que são as companhias aéreas privadas que existem, que fazem operação no Brasil, e, em alguns casos, a FAB dá esse suporte para fazer essa logística, né? Então, é uma correria. Tipo, a cirurgia vai começar agora, vocês têm que terminar a cirurgia em 3 horas, porque o voo vai sair a tal hora, e se a gente não chegar a tempo, perde o órgão, então, e vai perder de salvar essa vida. Então, é uma grande correria, tanto das equipes de captação, de logística, da própria central,
que vai assim a 300 por hora para entregar esse órgão no aeroporto e garantir que a gente consiga dar essa oportunidade de salvar alguém. Então, é muito desgastante, estressante, mas é muito recompensador quando a gente ouve assim, olha, o órgão chegou bem aqui, foi implantado, o paciente foi salvo. Assim, para a gente é muito recompensador, não tem preço que pague isso. São dois picos muito grandes, né? De adrenalina, ansiedade e depois de endorfina, né? De ver o resultado positivo lá na ponta. Eu pergunto, doutor Iago, o senhor não pensou, por exemplo, em ser surfista ou alguma coisa assim, menos estressante? Bom, Não, só se for por hobby. Eu sou muito apaixonado pelo que eu faço, tanto a terapia intensiva quanto o transplante. Eu não consigo me ver nem em outra profissão e nem em outra especialidade, por exemplo, cardiologia, pneumologia. Eu gosto da adrenalina, da ação e dessa sensação de ser útil, assim, poxa, a gente conseguiu salvar essa vida aqui, a gente conseguiu devolver essa pessoa para a família. Isso é o que me motiva, assim. não, eu imagino. Eu, em alguns momentos da minha vida, eu pensei também em medicina e eu pensava sempre em cirurgia. Se eu fizer medicina, eu vou ser cirurgião, porque eu acho também que é mais ou menos isso, né? A cirurgia ali, você salvar a pessoa. Mas, enfim, acabei enveredando por outras áreas. Doutor Iago, acho que a medicina ganhou, talvez, com isso. Eu acho assim, é importante para que a gente resolva esse problema dessa fila. Esses números são impactantes, são preocupantes. O senhor concorda que o que talvez esteja faltando é informação? São conversas como essa, campanhas divulgando, olha, por que não doar, né? Doe, você vai salvar outras pessoas, você vai ser importante até mesmo depois de morto, enfim. E para isso até eu já estou me colocando aqui à disposição, em nome da Rádio Timbira, se o senhor quiser lá, a nossa central de transplantes do Maranhão, a gente preparar algumas campanhas lá na própria rádio mesmo, para ficar rodando durante o dia, dizendo, olha, é importante doar órgãos por isso, por aquilo. É esse o caminho ou vocês estão É pensando em esse o outras caminho. estratégias? E, assim, a gente consegue evidenciar isso. O principal motivo hoje para a Espanha ser o que é, por exemplo, é cultura. É a população discutir isso na mídia, nas escolas, nas universidades, no trabalho, falar sobre isso. A gente consegue enxergar muito bem essa questão da causa quando a gente vê casos de sucesso no Brasil. Quando a gente olha, por exemplo, Ceará, a gente olha que é aqui do lado, a gente olha casos de extremo sucesso, por exemplo, Paraná, Santa Catarina, né, que são centrais assim, em que a cultura foi incutida na população e é muito natural. Então, hoje o Paraná, Santa Catarina, eles têm taxas de transplante semelhantes ao que a Espanha tem, que são melhores. Então, para que a gente possa reduzir essa fila e garantir que essas vidas sejam salvas, a gente precisa falar sobre isso. E a gente precisa muito, muito mudar a cultura das pessoas. E a gente só muda a cultura falando sobre isso. Então, todo o apoio de mídia, de rádio, de televisão, do ponto de vista político, educacional, o que a gente puder usar para conseguir chegar na população e induzir essa discussão para que seja falado sobre isso, para que seja conversado sobre isso, discutido, é fundamental. É o ponto principal. Isso é indiscutível. Se você for para qualquer pesquisa, para qualquer linha de mestrado que trabalhe sobre isso, a gente só consegue melhorar as taxas de transplantes no Estado quando existe essa virada de chave cultural com apoio justamente desses entes participativos, principalmente da mídia, né? Da mídia. Então, falar sobre isso é muito importante. Eu já agradeço a oportunidade, se a gente tiver condições de falar isso. O Setembro Verde está chegando aí, né? Que é o mês de conscientização sobre a doação de órgãos, né? Chegando próximo dia do doador, né, no final do mês, de setembro. E que a gente tiver a oportunidade de falar para a população, de chegar na população, vai ser muito rico para reduzir essa fila. Pois então, a promessa está feita e está confirmada. Toda terça-feira pela manhã tem uma reunião de direção lá da rádio e eu participo na qualidade de coordenador da equipe de esportes da Timbira. Eu já vou pautar para essa reunião da terça, a gente abraçar essa campanha, preparar umas mensagens para ficarem rodando durante a programação e para ver se, ainda que minimamente, a gente contribua para essa discussão, para essa mudança de cultura. Agora, ainda voltando para a questão da fila, doutor Iago,
Existe, o senhor disse em vários momentos que isso tudo é muito transparente, tem que ser, obviamente. Existe algum aplicativo ou site que as pessoas possam acessar para ver exatamente como é que funciona essa fila? Existe sim, né? Se você buscar lugar na fila de transplante ou Sistema Nacional de Transplantes, existe a página do SNT, né, do Sistema Nacional de Transplantes, que é do governo federal. Lá você vai encontrar uma série de informativos a respeito da política de transplantes no Brasil. E lá embaixo no site você vai encontrar alguns links. Um deles é o link para acessar o seu lugar na fila, né? Toda vez que um paciente ele é listado por uma equipe de transplante, ele ganha um número, que é o RGCT, que é o Registro Geral de Cadastro de Transplantes. E com esse número na mão, ele consegue acessar o seu lugar na fila, ele consegue acessar o seu status na fila, né, se os seus exames estão atualizados, ou se tem que repetir, enfim, alguma pendência que ele precise resolver para voltar à situação ativa na fila, por exemplo. Então, é muito importante que esse paciente em fila, ele faça esse acompanhamento mesmo, veja, e se quiser, a própria central de transplantes, né, ela tem condições de prestar essa assistência. A gente está disponível 24 horas, 7 dias por semana, né, fisicamente, lá no núcleo da central, para tirar dúvidas, para esclarecer, para mostrar o lugar na fila, caso a pessoa tenha alguma dificuldade de acesso, de informação, para chegar nesse link, né? A gente está à disposição para ajudar. Ótimo. A última pergunta, doutor Iago, porque a gente está chegando ao final do horário do programa. Passou, foi tão bom, né? Foi tão gostoso que a gente nem percebeu, já passou uma hora. A doação direta, ela fura aí a fila de alguma forma? Tipo, eu tenho um parente, um amigo que está precisando de um rim, então eu vou doar o meu rim para ele. Existe essa possibilidade ou não? Existe, e ele sai dessa parte da fila, né? Porque é uma fila diferente. Existe o transplante intervivos, né? Que, por exemplo, a gente tem condições de fazer isso com o fígado e com o rim. Essa doação intervivos, ela é legalmente viável, né? Existe uma fila à parte, porque você vai doar de pessoa para pessoa, né? E não pode ser para qualquer pessoa. Eu não posso chegar, por exemplo, e doar para o meu amigo ali. Você pode doar até parente de quarto grau, tá? Tem que ser parente. Quando não é parente de quarto grau, você precisa de uma autorização judicial atestando a legalidade daquela doação, por exemplo, se for entre amigos, por exemplo, né? E mesmo assim é feita uma avaliação com psicólogo, terapeuta, assistente social, equipe médica, comitê de ética, a própria central de transplantes também faz essa auditoria para que realmente seja feita uma avaliação muito técnica e muito global para excluir a possibilidade, por exemplo, de ter algo relacionado à vantagem financeira, à venda, etc. Né? Então, a gente tem muito cuidado em relação a isso. Legalmente, até quarto grau de parentes pode doar, né, sem grandes problemas, tá? Mas essa mesma comissão técnica também avalia, mesmo sendo irmão, pai, tio, sobrinho, passa por essas entrevistas para garantir a lisura do processo, de que não existe outra intenção que não a de doação altruísta, né? E em casos que não sejam parentes, precisa, além dessa avaliação que é feita pela central também precisa de uma autorização judicial, para realmente não ter possibilidade, né, de você, por exemplo, vender um órgão. Então, realmente, o arcabouço jurídico do sistema de transplantes no Brasil, ele é muito rico, é muito rígido e ele é muito amplo. Ele não deixa margem, não deixa brecha para você escapar por uma linha ou outra. Ele foi muito bem desenhado para garantir essa lisura e essa transparência no processo. Perfeito. Doutor Iago Bastos, a gente queria lhe agradecer muito pela entrevista, ela foi riquíssima, foi muito elucidativa e vai provocar, certamente, muita repercussão, muita discussão sobre o tema, e era exatamente essa a proposta, né? Então, agora eu só queria, lhe agradecendo mais uma vez, abrir o espaço aí para suas considerações finais, e o senhor aproveitasse também para passar os contatos, então, da Central de Transplantes do Maranhão. Então, eu queria
antes de mais nada, agradecer a oportunidade, a possibilidade, né, da gente estar conversando sobre isso. É algo que, para mim, é muito sensível, que a população precisa, e como eu falei, a gente só vai conseguir mudar essa realidade de fila quando a gente tiver a possibilidade, né, de discutir amplamente sobre isso com a população, né, e com os entes participativos. Então, a mídia é extremamente importante para a gente chegar lá. Eu sempre estou à disposição, quem me conhece sabe que eu sempre estou à disposição 24 horas para ajudar e para falar sobre isso, mas a Central de Transplantes, ela existe e funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, né, dentro do Hospital Carlos Macieira. Então, se eventualmente alguém quiser procurar fisicamente, no Hospital Carlos Macieira, basta se identificar e procurar a Central de Transplantes do Estado do Maranhão, vai ser direcionado para lá e vai ter alguém que vai te esclarecer, tirar dúvidas e informar, orientar naquilo que for necessário, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uma outra possibilidade é através da ligação, né? A central, ela tem o número 98424-6434, né? 98424-6434, DDD 98, e também funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, se alguém quiser tirar alguma dúvida, algum esclarecimento, notificar um caso de morte encefálica, pedir ajuda para o diagnóstico, enfim, para o que precisar em relação a diagnóstico de morte encefálica e política de transplantes, a gente sempre está à disposição 24 horas para a população, para a imprensa ou para quem precisar. Né? Meu contato sou Iago Souza Bastos, né? Sou médico intensivista, tenho contato também no Instagram e tem meu e-mail iagosb de Souza Bastos, né, .med@gmail.com. Se alguém eventualmente quiser mandar alguma dúvida, algum esclarecimento, algum contato, alguma entrevista, estou sempre à disposição para esclarecer e para falar sobre isso, para fomentar sobre o tema. Excelente. Conversamos com o Dr. Iago Bastos, médico intensivista e coordenador da Central de Transplantes do Maranhão, e falamos sobre a legislação sobre transplantes. Então é isso, um forte abraço a todas e a todos e até a semana que vem com o seu Direito no Ar.